Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por me recusar a deixar crianças na minha casa e meus gatos do lado de fora durante a festa de Natal? Então, o Natal está chegando e meu local de trabalho está cheio de luzes e ideias sobre quem deve realizar a festa de Natal este ano. Como é uma empresa pequena, uma casa pequena seria suficiente. Eu tenho uma piscina no quintal e acabei de investir em uma churrasqueira. Todos me perguntaram se eu poderia fazer a festa este ano, e eu disse sim com duas condições. Primeiro, esta será uma festa apenas para adultos, e segundo, teremos churrasco com camarões e outras coisas normais de churrasco, carne é sempre bem-vinda. Todos concordaram e alguns apenas pediram se eu poderia cozinhar os camarões separadamente, pois são alérgicos, sem problemas. Estou mais do que feliz em ajudar para garantir que ninguém vá para o hospital. Uma colega de trabalho voltou da licença maternidade na semana passada depois de 6 meses e estava muito decidida a ir à festa. Ela enviou um e-mail para todos nós perguntando se poderia trazer seus 3 filhos para a festa. Uma respondeu com um e-mail antigo citando minhas condições para ser anfitriã. Ela não ficou feliz, para dizer o mínimo. Nos últimos dias, ela tem conversado com outros, incluindo o chefe, os persuadindo a falar comigo, e eles falaram. Meu chefe me pediu para ser flexível e, como ela acabou de voltar, não deveríamos excluí-la assim. Ela estava lá enquanto conversávamos e me pediu deixar a casa segura para crianças, porque o filho mais velho dela sofre de algum tipo de doença que o impede de ficar parado e também ela é alérgica a gatos. Então eu deveria limpar a casa inteira de pelos de gato e trancá-los para fora até o final da festa. De acordo com ela, se cada um de nós prestar atenção às crianças, não haverá problema, o mais novo ficará ao lado dela. Eu disse não de imediato, não há o preparo da casa para as crianças, e eu nunca trancaria meus gatos para fora por qualquer motivo. Eu disse a ela e ao chefe que ela não deveria participar da festa, já que haverá álcool, churrasqueira quente, e a piscina seria perigosa para as crianças sem supervisão. Deixei claro que concordei em realizar a festa porque todos concordaram com as minhas condições. Se alguém estiver insatisfeito com isso, é mais do que bem-vindo a realizar a festa em sua casa, eu não vou reclamar. Ela saiu do escritório do chefe com lágrimas nos olhos. Algumas pessoas me disseram para manter o escritório em paz, aceitando apenas a exigência dela por algumas horas. Eu recusei, realmente não me importo se alguém decidir não aparecer naquele dia. Se houver menos pessoas, então mais álcool para mim, sem problema. Agora, meu chefe decidiu reavaliar a situação e enviou um e-mail perguntando se mais alguém se voluntariou para realizar a festa. Eu não estava incluída nesse e-mail, descobri através de um amigo de trabalho. Eu não disse nada e ignorei. As pessoas têm respondido por e-mail umas às outras sem a minha presença e sem solução. Ontem, ela veio com seu bebê tentar me mostrar. Eu não gosto de nenhum tipo de criança, então pedi a ela para sair da minha mesa e continuei trabalhando. Ela se ofendeu e saiu o dia todo. Sua carga de trabalho voltou para nós, já que todos pensávamos que ela voltaria, mas até agora ela entra e sai como quer porque sempre há algo com as crianças. As pessoas estão me dizendo para parar de ser uma idiota e dar a ela o que ela quer, porque ser mãe de 3 não é um trabalho pequeno e ela merece uma pausa também. Para ser honesta, quase ri alto ouvindo isso. Ainda assim, as pessoas insistiram que eu era babaca nessa situação. Então, eu sou. Atualização. Hoje recebemos esta mensagem dela. Eu não respondi e não tenho intenção de responder. Os nomes serão trocados por X. Bom domingo para vocês. Acho que devo enviar um e-mail para vocês depois da igreja hoje para informar sobre a situação atual em que todos nós estamos. Como vocês sabem, tenho pedido para participar da festa de Natal, mas alguns de vocês acham que era uma piada. Eu realmente quero ir, estive de licença por tanto tempo, é pedir muito algum tempo livre para me atualizar com vocês? Não é muito cristão de vocês não ajudarem uma mãe solteira. Para evitar qualquer confusão adicional, vou realizar a festa de Natal da empresa na minha casa. Não é grande e não tem uma piscina, mas será uma grande honra tê-los todos na minha casa para a festa. Todos vocês sabem que sou mãe de 3 lindos anjos. Não estou em posição de gastar muito dinheiro em uma festa, estou pedindo a todos vocês que encontrem amor em seus corações para nos ajudar a limpar nossa casa antes e depois da festa. Além disso, por favor, tragam seu próprio prato para a festa, vamos todos aproveitar a variedade de alimentos de seus países. Temos diretrizes alimentares rigorosas para garantir que meus anjos não tenham más experiências, então, por favor, nada de frutos do mar, nada de comida não saudável, todos queremos algo que venha de corações amorosos. X realmente ama ovos, X gosta de carne, e X só terá meu leite materno divino por enquanto. E antes que vocês digam alguma coisa, eu sei que alguém já se voluntariou para ser um anfitrião, mas acho muito egoísta de vocês tornar tão difícil para uma mãe solteira como eu participar.
Vocês não sabem o quanto é difícil ser mãe solteira. Antes de entrar em trabalho de parto, pedi a Lori para fazer um pequeno momento de oração onde vocês orariam a Deus pela saúde do Sunny, e eu sabia que alguns não fizeram isso. Não pedi muito, apenas 10 minutos, mas alguns de vocês recusaram. Estou muito decepcionada com a falta de hospitalidade que as mães solteiras deveriam receber. Vocês sabem que meus filhos vão crescer e cuidar de vocês no futuro, eles vão trabalhar e o dinheiro dos impostos deles voltará para cuidar de vocês no futuro. A geração mais jovem está carente da bússola moral para ter filhos, e essa responsabilidade caiu sobre nós, mães. Que Deus brilhe seu amor. Última atualização. Esta será a última atualização porque eu pedi demissão hoje. Minha colega de trabalho veio trabalhar ao meio-dia porque um de seus filhos estava doente, ela também tinha um mais novo com ela. Ela começou trocando a fralda bem em sua mesa, o cheiro nos deixou nauseados. Alguém disse a ela que tínhamos um banheiro, com um trocador de bebês, ela ignorou a pessoa e continuou desfilando com a criança pelo escritório enquanto deixava a fralda suja em sua mesa. Eu decidi contar a ela sobre isso, caso ela não tivesse percebido. Ela me disse, de novo, que alguém que odeia bebês como eu não entenderia a alegria de tê-los, e não deveria ser fresca porque seria o mais próximo que eu chegaria de um bebê. Eu falei sobre a fralda novamente e disse que estava realmente quente, e o ar-condicionado estava no máximo. O cheiro se espalhou pelo escritório, era insuportável. Decidimos mudar para a cantina do lado de fora, podemos trabalhar remotamente, desde que haja conexão com a internet. Quando voltamos cerca de 2 horas depois de receber um e-mail do nosso chefe para voltar ao escritório, ela já tinha limpado a bagunça, mas é claro que seus olhos estavam cheios de lágrimas, meu chefe estava ao lado dela, dando tapinhas em suas costas. O chefe começou a nos dizer que ela havia apresentado uma queixa formal, ela se sentiu discriminada e humilhada porque todos a tratavam como se ela fosse uma doença ou algo assim. Ninguém disse uma palavra, exceto eu. Informei ao chefe sobre um incidente que nos forçou a sair do escritório. O chefe ficou um pouco surpreso, mas ainda disse que precisamos entender a situação porque, novamente, ela é uma mãe solteira, e é difícil para ela, e em vez de reclamar, devemos apenas ajudá-la a limpar. Todos apenas se olharam confusos. Eu perguntei por que nós deveríamos limpar a sujeira da colega de trabalho. O chefe disse que esta é uma empresa pequena, e as pessoas devem se tratar como uma família. Fiquei sem palavras. Ela chorou novamente ao fundo com o bebê gritando no carrinho. Alguns pediram desculpas a ela, eu não. Apenas tentei voltar ao trabalho. Ficou quieto por cerca de 1 hora, depois recebi um e-mail sobre o chefe gostaria de falar comigo. Quando entrei, ela já estava lá. Ela então me disse que gostaria de falar sobre o ambiente de trabalho hostil que eu criei há algumas semanas, por causa da festa de Natal que eu estava prestes a realizar, discriminando a ela e aos filhos dela. Eu disse que tudo estava bem até ela voltar ao trabalho, e ela parecia ter uma festa onde todos tinham que seguir seus filhos para garantir que estivessem bem. O chefe não disse uma palavra. Ela me perguntou como eu poderia falar sobre seus anjos com um tom tão odioso e, finalmente, me disse que estava me desconvidando da festa em sua casa e de tudo mais. Ela também disse que iria solicitar uma ordem de restrição para me manter longe de seus filhos. Eu ri muito, dizendo a ela que não era a primeira vez que eu dizia para ela não trazer crianças para o escritório. O chefe prosseguiu pedindo para que acalmássemos, e disse que ninguém aprovou a ideia de ir para a casa dela, e minha casa ainda era o destino da festa. De acordo com o e-mail do qual eu não estava incluída, ninguém queria que ela realizasse a festa. Eles reconheceram que faltavam apenas algumas semanas para as festas e os locais simplesmente não estavam disponíveis. A casa do chefe é longe, como 1 hora de carro, e sua mãe tem demência, então a casa dele não é uma boa opção. A mãe perdeu a paciência, decidiu que era um bom momento para me mandar para o inferno, e me disse que esperava que um dia meus gatos comessem minha carne porque eu morreria em casa e ninguém saberia. Eu disse a ela que isso não era muito cristão da parte dela desejar a morte aos outros. Foi meu erro, já que ela descarregou uma série de palavras de pregação. Eu fiquei lá, tentando segurar meu riso. Mas então o chefe interferiu. Ele disse que reconsideraríamos o local para realizar a festa. Ela saiu da sala, pegou o filho e saiu. Foi aqui que chegamos à parte do "eu desisto". O chefe me disse que ela, a colega, estava passando por um momento difícil porque seus filhos estavam tendo problemas. O primeiro não conseguia ficar parado, o segundo foi diagnosticado com autismo, levá-lo à igreja não resolveu o problema, e agora o pai do terceiro foi comprovado que não era o pai. Além disso, cada um deles tem um pai diferente. Eu achei hilário ouvir meu chefe. Eu perguntei o que essas informações tinham a ver comigo realizar a festa.
O chefe me disse que a colega merecia mais respeito por ser mãe de crianças com necessidades especiais e que não queria deixar a colega ir embora, apesar do fato de que ela estava lá meio período todos os dias desde que voltou. O chefe estava com medo de que o fardo financeiro acrescentasse mais estresse à vida estressante da colega e me pediu novamente se eu poderia repensar minha decisão de incluí-la na festa. E foi aí que eu me levantei, ofereci apertar sua mão uma última vez e disse que estava desistindo. Não esperei, saí, peguei meu laptop e entreguei para o cara de TI, recolhi todas as fotos dos meus gatos e saí. Foi a melhor sensação. Eu sabia muito bem que eu enfrentaria dificuldades até encontrar um novo emprego, mas eu não aguentava mais essa situação. Nenhuma festa será realizada na minha casa, agora estou saboreando um vinho e digitando este longo post. Brinde feliz seja qual for o feriado para todos vocês. Minha namorada de 2 anos e meio me traiu por um tempo. Mesmo no dia em que ela conheceu meus pais, ela estava mandando mensagens para o outro cara. Minha ex-namorada era o amor da minha vida, ou pelo menos eu pensava. Ela foi para Nova York 2 vezes em 2022, para um casamento e uma despedida de solteira. Ela se divertiu muito, mas eu não sabia que ela talvez tenha se divertido um pouco demais. 6 meses se passaram rapidamente, estávamos tendo problemas, e agora eu conecto a falta de disponibilidade emocional dela ao outro cara. Tivemos uma pequena pausa de cerca de uma semana e decidimos tentar novamente. Eu a apresentei aos meus pais pela primeira vez e estávamos indo bem. Havia esperança. Ela continuava trazendo coisas à tona e terminamos da pior maneira possível. Nem mesmo demorou um segundo, e ela voltou para o outro cara. Nunca fui uma pessoa que checava o celular dela ou tinha qualquer dúvida. Mas eles estavam conversando o tempo todo e agora me sinto realmente traído. Além disso, a maneira como descobri foi tentando tê-la de volta. Minha mãe e ela também tinham um ótimo relacionamento. Enquanto eu elaborava meu plano para reconquistá-la, o idiota do novo namorado dela me manda uma mensagem no Instagram para ficar longe da garota dele. O cara revelou um pouco mais do que deveria e disse que estavam namorando nos últimos 6 meses. Instantaneamente conectei todos os pontos. Como alguém pode pular de um relacionamento de 2 anos e meio em questão de horas? Um cara aleatório do Brooklyn, namorando essa garota do Texas. Ela estava mentindo para mim o tempo todo, no meio de 1 milhão de outras coisas que ela escondeu de mim, e estávamos trabalhando nisso juntos. O golpe mais doloroso: quando meus pais vieram visitar, eu havia pedido para minha mãe pegar o anel de família. Eu estava pronto para pedir essa garota em casamento neste verão. E ela estava me manipulando o tempo todo. Homens, é assim que surgem problemas de confiança. De qualquer forma, obrigado Reddit por ouvir meu desabafo. Tem estado muito na minha cabeça ultimamente. Precisava de uma saída. Eu sou a babaca por desistir de fazer o vestido de noiva para minha cunhada? Eu, 24, sou costureira e designer de vestidos que trabalha para clientes particulares sob encomenda. 2 anos atrás, minha irmã se casou, e como presente, projetei e fiz o vestido de noiva dela gratuitamente e os vestidos das damas de honra a preço de custo dos materiais. A então namorada do meu irmão, agora noiva, fazia parte do grupo de casamento e sabia que eu estava fazendo isso. Antes mesmo de começar a projetar, ela me perguntou se eu faria o vestido dela e, casualmente, concordei. Ao confeccionar os vestidos, minha irmã e as outras 5 madrinhas foram muito agradáveis de trabalhar, mas a namorada do meu irmão foi um pesadelo. Ela continuava pedindo alterações após finalizarmos os designs e eu já tinha começado a fazer os vestidos. Ela cancelava e simplesmente não aparecia nas provas, reclamava constantemente de como parecia brega e não profissional. E ela até rasgou o tecido de propósito quando disse que não poderia fazer mais alterações, e tive que correr para conseguir mais do mesmo tecido na cor certa, o lugar onde comprei não o tinha mais. Meu irmão a pediu em casamento 2 semanas atrás, e a primeira coisa que minha nova cunhada fez foi vir até mim e perguntar quando poderíamos começar o design. Neste ponto da minha carreira, lidei com minha parcela justa de noivas exigentes e controladoras, e sei como lidar com elas. Então, avisei-a sobre um horário em que ela poderia vir ao meu estúdio para uma consulta. Na semana passada foi a consulta dela, e ela veio toda animada. Mas quando apresentei minhas tabelas de preços e opções para ela, ficou muito brava, dizendo que não era justo esperar que ela pagasse quando éramos família, e eu tinha dado de graça para outros familiares. Disse a ela gentilmente que cobro pelo meu trabalho como qualquer outro fornecedor que ela contratasse para o casamento e que podemos avaliar o pacote mais acessível que tenho se ela estiver preocupada com o custo. Nesse ponto, ela surtou totalmente, gritando que sou uma inútil cujo trabalho nem é bom o suficiente para ela, e que estava me fazendo um favor ao me dar essa oportunidade. Tentei acalmá-la para que pudéssemos conversar, mas ela ficou pior,
derrubando uma das minhas vitrines e quebrando vidro, miçangas e joias caras no chão. Nesse momento, eu estava cansada e gritei para ela sair do meu estúdio antes que eu chamasse a polícia. Mais tarde naquele dia, meu irmão me ligou e gritou comigo por ser tão nojenta e hostil com a noiva dele. Expliquei a ele que ficaria mais que feliz em fazer o vestido dela e das damas de honra por um preço justo. Mas ele ficou ainda mais chateado e disse que eu tinha feito de graça para nossa irmã e damas de honra, então deveria fazer de graça para ela também. Agora, meus pais e meu irmão estão bravos comigo, ameaçando me excluir do casamento se eu não fizer um vestido de graça para ela, mas ainda acho que deveria ser paga pelo meu trabalho. Eu sou extremamente próxima da minha irmã, somos gêmeas, e quando comecei meu estúdio, ela me ajudou muito. Eu a amo e queria dar a ela um presente especial e único, e como sou boa em fazer vestidos, decidi fazer isso para ela. Não quis fazer de graça para a futura cunhada porque é um presente muito caro, desde materiais até mão de obra, custa muito. Não sinto que somos próximas o suficiente para eu fazer isso por ela. São milhares de dólares em materiais, potencialmente centenas de horas de trabalho. Sem mencionar o tempo que poderia ter sido usado em outras encomendas, salários dos meus funcionários e o potencial dela ser uma noiva exigente e tornar minha vida profissional miserável. Atualização. Primeiramente, obrigada por todos os comentários, positivos e negativos, eles realmente me ajudaram a ver o que fiz de errado, como poderia ter lidado melhor e o que devo fazer daqui para frente. Como muitos de vocês sugeriram, sentei-me com meus pais e meu irmão e contei a história do meu ponto de vista, desde o comportamento da futura cunhada 2 anos atrás até o que aconteceu no meu estúdio na semana passada, com as imagens da câmera como prova. Eles ficaram chocados porque, como muitos de vocês sugeriram, a futura cunhada estava contando mentiras para encobrir suas falhas e estava os enganando completamente. Imediatamente, meus pais se desculparam pela forma como me trataram, e meu irmão ficou muito quieto. Eu disse a ele que não faria mais o vestido dela, independentemente de ela estar disposta a pagar, mas se ele quisesse, eu poderia fazer o terno dele para o casamento, no meu tempo, já que meu estúdio é especializado em roupas femininas. Meu irmão agradeceu e saiu. No dia seguinte, recebi uma ligação da futura cunhada. Ela estava furiosa, queria saber que tipo de manipulação e mentiras eu contei para fazer meu irmão adiar o casamento. Aparentemente, depois da nossa reunião, ele foi para casa e disse a ela que estava muito decepcionado e magoado por ela me tratar dessa maneira, e precisava de tempo para pensar se esse passo era o certo, então ele adiou o casamento. A futura cunhada ficou tão brava que veio ao meu apartamento e bateu na minha porta por meia hora, recusei-me a abrir a porta para ela. Ela estava gritando tão alto que um dos meus vizinhos acabou chamando a polícia por perturbação do sossego, e ela foi escoltada até a delegacia. Não sei o que aconteceu com ela depois disso. Ontem, meu irmão veio ao meu apartamento, e tivemos uma longa conversa. Acontece que, como alguns de vocês estavam certos, ele se sentiu deixado de lado e magoado com minhas ações. Como minha irmã é minha gêmea, ele sempre sentiu que nós duas nos importamos muito menos com ele do que uma com a outra. Acabamos ligando para minha irmã no telefone, ela mora em outro país agora, e nós três tivemos uma longa conversa emocionante. Certifiquei-me de que meu irmão saiba que o amo imensamente e nada poderia mudar isso. Nos abraçamos, e agora acredito que nosso relacionamento está mais forte do que nunca. E prometi por escrito que faria o terno dele para o casamento gratuitamente. Depois que prometi, ele nos disse que não quer mais se casar com ela e que já começou a procurar um novo apartamento. Ele disse que a decisão não foi fácil, mas, no final, ele quer se casar com alguém que se sinta em casa na família, não alguém que deixe a família desconfortável. Portanto, quando ele encontrar a pessoa certa, eu farei a roupa de casamento para ele, e não para ela. Obrigada a todos pela ajuda e conselhos. Não vou postar mais atualizações porque acredito que este assunto esteja encerrado agora. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou o babaca por dizer a minha esposa para ir ver o filho antes que ele morra? Minha esposa Sarah, 39, tem um filho, Vic, 20, de seu casamento anterior. Por causa da forma como minha esposa e eu ficamos juntos, houve muitos conflitos em seu divórcio com o ex-marido, muita turbulência na vida de Vic e ele tinha apenas 8 anos na época.
Por alguns anos, minha esposa fez o melhor possível e tentou de tudo para ajudá-lo, mas parecia que quanto mais ela tentava, mais longe ele ficava. A situação atingiu o ápice quando ele tinha 12 anos e ela o pegou tentando fumar, e ele quase quebrou a mandíbula dela quando ela o impediu. Depois disso, ela parou de tentar forçar a guarda e simplesmente deixou que ele ficasse com o pai. Quando ele tinha 14 anos e tivemos nosso filho, ela mandou uma mensagem dizendo que o irmão dele havia nascido e que, mesmo que ele não quisesse estar perto dela, isso não significava que ele não pudesse amar o irmão. Ele respondeu com um, vai se fuder. Ela tentou a mesma coisa 3 anos depois, quando nossa filha nasceu, mas desta vez não obteve resposta. Bem, 2 dias atrás, ela recebeu uma ligação do ex-marido, chorando, e aparentemente vi que está morrendo. Ele tem câncer, descobriram muito tarde, e otimisticamente só lhe resta 1 mês, e ele está implorando para vê-la. Então, eu disse à minha esposa para ir passar o mês com ele. Ela pode trabalhar online por 1 mês ou tirar licença, ou até mesmo sair do trabalho se não entenderem. No entanto, ela se recusou e usou de tudo, desde trabalho até precisar cuidar dos nossos filhos, até mesmo, e se for apenas um truque para me machucar mais, como desculpas para não ir. Ao mesmo tempo, ela continua chorando, murmurando sobre pensar que tinha mais tempo, ignorando nossos filhos, olhando álbuns de fotos antigos dela e de Vicky. Chegou ao ápice esta manhã quando a peguei tendo um colapso em seu carro antes de ir para o trabalho. Implorei a ela que reconsiderasse quando vi, e ela me chamou de idiota por tentar pressioná-la a ir. Eu sei que ele não é meu filho e que não tenho direito sobre ele, mas não ir está acabando com a Sarah, então eu sou o idiota? Edição. Para todos confusos, quando nossos filhos nasceram não são as únicas 2 vezes que minha esposa tentou se comunicar e perguntar se ele estava pronto para vê-la. É apenas quando nosso filho nasceu que ele respondeu. Ela tentou até na formatura dele, quando até mesmo o pai tentou fazê-lo convidá-la. Ela enviou dinheiro, presentes e tudo mais em seus aniversários. E em relação ao momento em que ele agrediu aos 12 anos, ele fez isso com um taco de hóquei e depois a chutou quando ela caiu. Ela o perdoou porque sabia pelo que ele estava passando e ele é filho dela, mas ela decidiu parar de vê-lo na época porque não queria que sua presença na vida dele o tornasse mais violento. O medo era que ele pudesse machucar outra criança da mesma maneira. E para todos dizendo terapia. Sim, ela o levou para a terapia, ela tentou muito, mas ele não respondia na época. Presumo que ela tenha traído o marido com você, e é por isso que o filho não quer nada com ela, o que é compreensível. Para uma criança especialmente, mesmo com 14 a 15 anos. Você está tentando fazer o certo por ela, porque ela absolutamente se arrependerá de não ir vê-lo. É duvidoso com base no relacionamento deles que o filho a deixará por perto por 1 mês, mas pelo menos ela pode e deve ir dizer adeus. Ele tem o direito de se sentir com raiva dela, ela precisa tomar coragem e ir ou ficará assombrada por isso depois que ele falecer. Obrigado. É o filho dela quem está pedindo, e ele não pede por ela há muito tempo. Eu entendo o medo dela, mas esta é a última chance dela. Atualização. O filho de minha esposa, Vic, faleceu há 1 semana, e acho que estou postando porque também sinto que preciso esclarecer como me sinto sobre as coisas e as pessoas estavam tão dispostas a ouvir aqui antes. Agora, depois que minha esposa voltou para casa no dia em que postei, tivemos outra grande discussão sobre isso e, honestamente, senti que não estava conseguindo fazê-la entender. Tentei usar alguns dos pontos que as pessoas nos comentários me disseram, e fiquei surpreso com o quão teimosa ela podia ser. Mas terminou com ela gritando comigo que o filho dela não está doente, não está morrendo e está bem. Eu não sei se ela estava apenas tão profundamente em negação ou se achava que era um truque ou algo assim, mas a maneira como ela gritou assustou nossos filhos, então senti que tinha que deixar para lá. Minha esposa recebeu uma ligação alguns dias depois de uma jovem que alegava ser a esposa de seu filho implorando para ela vir. E isso a fez ir lá. E as pessoas no trabalho foram tão compreensivas que deram a ela até o final deste mês de folga. Meus parentes vieram me ajudar com as crianças, já que ela deixou claro que precisava fazer isso sozinha. Ela pegou um voo para onde a família de seu filho estava, ficou em um hotel e foi vê-lo. Ela realmente não me contou tudo em detalhes, dado que voltou para casa apenas 2 dias atrás, mas basicamente, de acordo com o ex-marido dela, o filho deles começou a agir de maneira estranha por volta do tempo em que se formou no ensino médio. Eles não pensaram nada disso na época porque ele estava agindo de maneira muito mais madura. Eles o casaram na Índia cerca de meio ano atrás sem objeções, e ela disse que o ex-marido estava se culpando por não ter percebido que ele mudou porque estava doente. Ela me disse que eles o casaram porque a esposa é a única filha de uma família com muitas terras. O que realmente a fez chorar repetidamente é que ninguém nem mesmo disse a ela que o filho estava se casando. Ela continua me dizendo que teria sabido que ele estava doente, que teria conseguido salvá-lo, que deveria ter estado lá.
Honestamente, ela está certa em culpar o ex-marido dela porque os próprios parentes dela não falam com ela, ela não usa o Facebook, e ela tinha o direito de saber. Quanto à nora dela, minha esposa não fez nada além de elogiar. Ela está estudando engenharia e está atualmente grávida, e isso honestamente dá um pouco de esperança para minha esposa. Ela disse que uma parte do filho ainda está lá e eu honestamente não sei como ela teria ficado se não fosse assim. Eu sei como deve ser difícil para a nora da minha esposa, mas estou feliz que elas possam estar lá uma para a outra. Quanto ao filho da minha esposa, ela realmente não compartilhou muita coisa comigo. Ela disse que ele estava triste, que ficava pedindo desculpas pelo que era esquecendo das coisas, e que a maneira como ele estava fazia com que ela sentisse que o filho dela já tinha ido embora antes de ela chegar. Ela me disse que ele faleceu em seus braços enquanto ela rezava, então realmente espero que isso signifique que eles conseguiram se reconectar. Não espero que ela compartilhe isso comigo, mas acho que é daí que vem minha frustração. Eu sempre quis que minha esposa tivesse tudo o que queria, e eu sei que em seu coração não há nada que ela quisesse mais do que ter o filho dela de volta, porque ele era o coração dela, e agora ela não pode ter isso. E não é como se fosse um pai ou irmão distante morrendo, porque ele era filho dela e ela o fez, ela literalmente o fez, e eu a vejo chorar que deveria ter sido ela, e honestamente isso me deixa com raiva. Tudo o que posso fazer é estar lá para ela, mas sinto que não deveria ter que estar porque o filho dela não deveria ter morrido tão jovem e de maneira tão cruel. Então, obrigado por ouvir meu desabafo. Talvez eu volte aqui se precisar desabafar novamente. Eu sou a babaca por namorar um cara com quem eu disse ao meu ex para não se preocupar? Então, há 3 meses, eu, 21, saí para uma balada, pois era noite de estudantes, o que significa bebidas a 2 libras esterlinas e 50 centavos. Saí com um grande grupo de meninas. Enquanto estava lá, conheci um cara, 23. Não me lembro exatamente como ou por que começamos a conversar, mas ele estava conversando comigo e minha amiga, e enquanto estávamos conversando, ele percebeu que o amigo dele tinha ido embora, então eu e minha amiga dissemos a ele para ficar conosco e sair. Acabamos passando o resto do nosso tempo lá com ele, e embora ele estivesse conversando com minha amiga também, eu e ele nos demos muito bem. Ambos estávamos em relacionamentos, mas deixamos claro que isso não era apenas um caso de ficada, mostrando fotos um do outro com nossos parceiros. Mas, à medida que a noite avançava e ficávamos mais bêbados, admito que nossas interações começaram a parecer um pouco flertantes. Alguns exemplos são: se estávamos andando pela área lotada, segurávamos as mãos para não nos separarmos. Dancei muito com ele, segurando as mãos, sem esfregar ou algo do tipo. O abracei muito, e em um momento ele me levantou durante um abraço, e eu enrolei minhas pernas ao redor dele, o que fez minha saia subir, e ele arrumou quando me colocou no chão. Fingi ser namorada dele para afastar uma garota que estava incomodando ele, dizendo: "Você poderia parar de flertar com meu namorado?", e o beijando na bochecha e o segurando. No final da noite, quando eu tinha que ir embora, o abracei de despedida, e acabamos nos beijando acidentalmente. Quero dizer, ambos tentamos nos beijar na bochecha ao mesmo tempo, e nossos lábios se tocaram. Isso foi um acidente, ambos pedimos desculpas e foi constrangedor. Na semana seguinte, eu e ele acabamos trocando mensagens regularmente e planejamos, foi minha ideia, fazer nossos grupos de amigos se encontrarem para que pudéssemos sair juntos novamente, já que tínhamos uma boa química e achávamos que nossos amigos provavelmente também teriam. Bem, correu muito bem, e agora nossos grupos de amigos se misturaram, e tenho um monte de novos amigos. 2 dos amigos dele acabaram saindo com 2 das minhas amigas, sendo um deles namorado e namorada. Infelizmente, meu namorado não ficou feliz com Amy. Ele não gostou que trocássemos mensagens, odiava a história de como nos conhecemos, o que entendi, pois consigo ver como, de fora, parece suspeito, mesmo que nossas intenções fossem inocentes. Eu os apresentei, e parecia que eles se davam bem e riam juntos, mas mais tarde naquela noite, meu namorado começou a falar mal dele sem motivo, o que causou uma discussão, pois ele estava sendo falso. Há cerca de 2 semanas, Amy terminou com a namorada. Não tenho certeza dos detalhes exatos, acho que eles meio que se separaram por estarem em estágios diferentes na vida, ela queria filhos, ele não estava pronto. Quando meu namorado descobriu, ele me disse que não queria que eu mandasse mensagens ou fosse amiga dele, já que ele estava solteiro agora. Eu disse que não cortaria contato quando ele estava passando por um momento difícil, e a ideia de que agora de repente não posso mais ser amiga de alguém só porque ele está solteiro é ridícula. Meu namorado não aceitou isso e disse que se eu continuasse sendo amiga dele, ele terminaria comigo. Então, terminei com ele na hora, pois estava cansada de ele agir com ciúmes e controle. Na quinta-feira, recebi uma mensagem da minha amiga que está em um relacionamento com um dos amigos de Amy.
Ela disse que ela e minha outra amiga, que está saindo com um dos amigos dele, iriam para Londres na sexta-feira para uma viagem e perguntou se eu e Amy queríamos ir. Mandei mensagem para ele, e ele disse que o amigo dele tinha feito a mesma pergunta, e ambos concordamos que iríamos. Quando chegamos lá, as coisas foram diferentes do que eu esperava, e definitivamente parecia um encontro triplo. Jogamos mini-golf e depois fomos comer e a um bar de coquetéis, e no final da noite decidimos ficar em Londres, já que não conseguimos fazer tudo o que queríamos. Todos pegamos quartos de hotel, e eu e Amy pegamos um com 2 camas. No entanto, acabamos compartilhando uma cama e ficando um pouco juntos. No dia seguinte, fomos ao mercado de alimentos e depois ao Babylon Park, um grande fliperama. Decidimos ficar mais uma noite, e desta vez eu e Amy tivemos que pegar um quarto com uma cama, já que não havia quartos duplos. Fomos a uma boate e depois voltamos para o quarto. Acabei fazendo sexo oral nele, mas foi só. Na manhã seguinte, acordei com cerca de 50 mensagens do meu ex, me chamando de mentirosa e traidora, dizendo que sabia que eu estava em um encontro triplo. Disse a ele que estava solteira e podia fazer o que quisesse. Ele continuou me acusando de trair com Amy, dizendo que era estranho. Após um relacionamento de 3 anos, eu segui em frente em 2 semanas com um cara com quem tínhamos brigado e eu disse que não era um problema. Eu disse a ele que Amy não era o problema, ele era o problema, e que se ele não tivesse sido tão ciumento, nada disso teria acontecido. Ele continuou me acusando de manipulação psicológica e sendo dramático, então o bloqueei. Disse a Amy e aos 2 casais com quem estávamos que ele estava sendo patético e que tudo estava dentro dos limites, mas alguns de nossos outros amigos dizem que estou errada por seguir em frente tão rapidamente com Amy. Eu sou a babaca? Você e Amy se beijaram acidentalmente? Você acabou de dar de cara com a boca dele quando estava saindo? Você traiu e acha que não. Seu namorado tem sorte de você ter terminado com ele. Não, tentamos nos beijar na bochecha ao mesmo tempo e nossos lábios se tocaram. Foi super estranho. A quantidade de negação que a operação tem, meu Deus. Atualização. Então, ontem eu e Amy saímos para uma refeição tardia, por volta das 8 da noite, e tivemos uma conversa. Concordamos que ambos realmente gostamos um do outro e queremos tentar, então decidimos ser exclusivos enquanto vemos para onde isso vai. Ele ficou na minha casa ontem à noite, e eu dormi com ele. Foi incrível. Estou seriamente feliz e animada para o futuro. Depois, espontaneamente, reservamos férias para o Chipre só nós 2 e partimos na segunda-feira. Ele é meio cipriota grego, meio jamaicano, e tem uma vila lá, então só precisávamos das passagens. Quanto às minhas 2 amigas que achavam que eu deveria ter esperado, elaborei um texto, com a ajuda de um usuário em mensagens diretas, e enviei para ambas em um grupo. Dizia: Oi, meninas. Eu sei que vocês ficaram desapontadas com minhas ações e acharam que foi uma má ideia seguir em frente tão rapidamente. Eu sei que vocês se importam muito comigo e só querem o melhor para mim, além de me verem tomar boas decisões para mim mesma. Sinto que quero esclarecer um pouco o que aconteceu e a minha linha de pensamento. O que vocês precisam entender é que, no momento do ultimato, eu vi 2 caminhos à minha frente. Um onde passaria o resto dos meus 20 anos no quarto do Jota, vendo-o fumar maconha e jogar Xbox, implorando para ele sair em um encontro, e só recebendo atenção quando ele quisesse sexo. Então, vi outro onde ficava amiga do M, e todos nós podíamos sair como um grande grupo, ir a eventos, jogar golfe, fazer nossas férias, etc. Eu soube naquele momento que o relacionamento estava encerrado. Eu não escolhi apenas o M em vez do J, escolhi esta vida, onde todos podemos sair juntos e realmente viver e nos divertir, versus apenas eu e o J sentados sem fazer nada o tempo todo. Não foi apenas uma escolha entre M e J, foi uma escolha entre todos vocês e a vida que construímos nos últimos meses versus J. Quanto à rapidez com que segui em frente, ambas sabem que eu estava infeliz há muito tempo, e havia apenas um tempo que eu poderia implorar para ele mudar antes de desistir. Para vocês, pode parecer que perdi meus sentimentos por ele da noite para o dia, mas, sinceramente, isso vem se construindo desde o início deste ano. Eu implorei, chorei para que ele mudasse, e infelizmente ele nunca fez. Tudo o que ele queria fazer era fumar, e era só isso. Na hora em que ele ameaçou terminar, eu já tinha chorado pelo fim do relacionamento 100 vezes. Ele já tinha gasto todas as minhas lágrimas. Ele já tinha me drenado emocionalmente. E eu não tinha mais emoções para dar a ele. Terminar com ele não foi desolador, foi libertador. É por isso que não senti a necessidade de esperar. Amo vocês 2 muito, e espero que possam ficar felizes por mim, mas se não, essa é a decisão de vocês.
Minhas amigas responderam e disseram que sabem que eu estava infeliz e acham que tomei a decisão certa, e que estão felizes por mim. Pediram desculpas por parecerem julgadoras, que não era essa a intenção delas e estavam apenas preocupadas que eu estivesse tomando uma decisão precipitada. Vamos nos encontrar hoje à noite, só nós, para um jantar e algumas bebidas, e deixar tudo isso para trás de uma vez por todas. Depois, irei para a casa de Amy pela primeira vez, conhecer os pais dele, o que estou animada. Meu ex continua bloqueado, e duvido que eu o veja ou ouça novamente, pois ele nunca sai do quarto, então é o fim disso, e estou encerrando esse capítulo miserável da minha vida de uma vez por todas. Obrigada mesmo a todos os críticos, que me ajudaram a desenvolver minhas crenças e raciocínios e defender minhas ações. Sem vocês, eu não teria encontrado as palavras para essa mensagem. Duvido que vou usar esta conta novamente, pois consegui o que queria com ela. Adeus, Reddit. Meu Deus, hahaha, você pertence às ruas. Seu homem traiu antes e ele trairá de novo, mas não se você trair primeiro, eu acho, já que isso é coisa de vocês de qualquer maneira. É como um concurso divertido. 2 canalhas, vocês se merecem. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.